Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Queridos, nós vamos falar hoje sobre os atos pecaminosos. Isso porque ontem, ao falarmos sobre a pior enfermidade, mostramos que a pior enfermidade é o pecado. Então nós vamos definir alguns dos pecados que comumente são praticados sem que a pessoa perceba que está pecando, tá? E isso vai te dar uma visão mais profunda e também, quem sabe, despertar o seu coração para conhecer melhor as revelações bíblicas. Então vamos lá. No livro de Provérbios, capítulo 10, verso 19, nós temos esta expressão registrada: na multidão de palavras não falta transgressão. Tá vendo? Na multidão de palavras não falta transgressão. O que significa isso? Que quanto mais você fala, mais erros você comete. Então, o bom é ser prudente, falar pouco, pensar antes de falar. Pensar como você vai falar. Porque aquela pessoa que dispara e vai falando sem pensar, ela vai descarregando tudo sobre o outro e muitas das vezes sai ofensa ao homem, sai ofensa a Deus, você fere o coração das pessoas, você magoa quem está perto, escandaliza, cria uma série de problemas. Então seja prudente, seja cauteloso. O que a palavra de Deus nos pede para dominar esse pecado? Domínio próprio. Quem tem domínio próprio, você sabe, não posso exceder nas minhas expressões. Também evitar essas rodinhas onde as pessoas ficam falando e muitas das vezes só sai o que não serve e o que não presta. Tá vendo? Então, cuide, guarde a sua língua para que você não cometa pecados diante do Senhor. Muito bem. Segundo, há uma atitude que é comum em qualquer local, na escola, no trabalho, na sociedade, em casa, até mesmo dentro da casa onde a família é grande e dentro da igreja é comum. Muitas reclamações chegam a mim: pastor, eles fazem acepção de pessoas, juntam grupos, eu não conformo com isso. Eu também não. Não sei por que as pessoas fazem isso, porque todos nós somos iguais. Então trate as pessoas com amor, da mesma forma que você gostaria que fosse tratado. Não deixe ninguém isolado, agrupe as pessoas. Olha o que diz a palavra, olha, Provérbios 14, verso 21. O que despreza o seu vizinho, peca, mas o que se compadece dos humildes é bem-aventurado. Tá vendo? Se você despreza, fecha a porta para o seu vizinho daqui, dali, de lá e de trás, querido, o que você está ganhando com isso? Trate todas as pessoas bem. Isso não significa que você vai ficar dentro da casa dele e ele dentro da sua casa. Não é isso. É um tratamento digno, respeitoso, que a pessoa se sinta amada e possa expressar um sorriso. Um bom dia não arranca pedaço de ninguém. E você pode, do seu quintal, da sua casa, olhar para o seu vizinho e falar: bom dia, boa tarde, boa noite, durma com Deus, que Deus abençoe a sua família. Isso não te arranca nenhum pedaço. E quando você faz isso, não só está cumprindo o que o Senhor orienta, como evitando o pecado. Que o desprezo aos vizinhos é um tratamento mau que não agrada a Deus. É um ato de pecado. Lembre-se disso. Muito bem. Pensamentos ou atitudes insensatas nos levam muitas das vezes a cometermos pecado. E diz a Bíblia: os desígnios do tolo são pecado, e o escarnecedor é abominável ao homem. Então, pessoas que escarnecem, que zombam dos outros, as pessoas que têm um procedimento totalmente ao contrário daquilo que você gostaria de ser, ou quem sabe você mesmo está fazendo isso. Nunca faça algo que possa humilhar, deixar uma pessoa no estado de tristeza, de amargura, de sentimento de humilhação. Não faça isso, porque isso é uma atitude de pecado, entristece o coração de Deus e mancha a sua vida perante Ele. E ele vai nos falar mais em Romanos 14, verso 23. Aquele que tem dúvida
Se come, está condenado, porque não come por fé. E tudo que provém da fé, que não provém da fé, é pecado. Aqui está falando sobre dúvidas. Muitas das vezes você tem dúvida de tudo. Dúvida da palavra de Deus, dúvida da amizade, dúvida da sua esposa, dúvida do seu marido, dúvida do seu filho. Não deixe dúvida no seu coração. Uma boa conversação é uma coisa excelente para tirar as dúvidas. E um estudo profundo da palavra de Deus tira também a sua dúvida, até sobre o que você ouve da palavra. Eu estou te falando. Aí você fala, será que o pastor está falando certo? Será que o que ele está ensinando é o certo? Querido, abra a Bíblia, acompanhe os textos, que você vai ver que eu não estou falando de mim. Estou falando daquilo que o Senhor instrui. Então, nunca deixe a dúvida no seu coração. Tire-a do seu coração, porque ela pode se converter num pecado contra Deus. E ainda temos em Tiago capítulo 4, verso 17, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Quando você tem conhecimento, instrução para fazer o bem e faz o oposto daquilo, né? Isso acontece muito com os adolescentes. Eu tenho costume de aconselhar dos adolescentes até os adultos. Mas é comum vermos eles fazerem exatamente o oposto daquilo que a gente orienta. Porque querem conhecer as coisas, experimentar as coisas. Quando você está experimentando aquilo que foi orientado a não fazer, você comete pecado. Então lembre disso. Ainda vamos lá. Todo aquele que comete pecado transgride a lei. 1 João capítulo 3, o verso 4. E nós já mostramos essa semana que transgressão das leis de Deus é um ato de pecado. Então você já está pecando só por transgredir. E quando você põe isso em prática, você está cometendo pecado. Finalizando, toda injustiça é pecado. E há pecado que não é para a morte. Preste atenção, querido. A Bíblia diz que há pecados que são para a morte, os quais nós não devemos orar por eles. Mas ele está falando que todo ato de injustiça que você pratica é atos de pecado que vai te levar à morte. Então não seja uma pessoa que proceda conforme estas palavras. Procure coordenar o seu coração, procure agir com justiça, com misericórdia, com bondade, com amor e procure ser amigo de todos. E com isso você estará cumprindo o mandamento do amor. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo e amarás a Deus sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade e por essas instruções. Definindo o pecado, fica mais fácil para as pessoas entenderem o que deve e o que não deve fazer. Eu espero que ao ouvirem, ponham em prática a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém.